Bom, continuando, né, nós terminamos a parte das operações básicas, né, do banco de dados. Então, eu só vou esconder aqui o nosso pop-up. E agora nós vamos trabalhar sobre os dados desses gráficos. Tudo bem? Então, primeira coisa, eu vou clicar sobre eles. Né, vai ser do tipo barra mesmo que nós vamos utilizar. Se vocês quiserem, né, como a gente está ilustrando a questão de despesas, por exemplo, vocês poderiam vir aqui e mudar, por exemplo, a cor dessa série 1, né, que é a série que representa os dados. Podemos colocar aqui, por exemplo, né, vou colocar aqui como preto. Não, vamos pôr em vermelho mesmo. E o preenchimento da cor a gente pode colocar uma tonalidade um pouquinho mais clara, ó. Aí dá um contraste bem interessante aqui para nós. Tudo bem? Então vamos lá. Repare que aqui a gente tem até um erro que está sendo indicado aqui em cima, que é com relação ao tipo de dado que nós vamos trabalhar com esse gráfico. Então, qual que é a ideia básica aqui? Eu vou utilizar uma transação, né? O tipo de dado vai ser transação. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a consulta. Né? Essa consulta aqui, eu vou ter que formar a fonte dos dados. Então, a minha ideia aqui seria basicamente fazer uma busca, buscando pelas despesas. E por meio dessas despesas, eu vou agrupá-las por data. Certo? Eu vou agrupá-las por data, mantendo, né, de forma decrescente aquelas datas em que eu tenho o maior gasto, digamos assim, em relação às outras datas do mês. Então, para a gente fazer isso, nós vamos vir aqui configurar a nossa consulta. Então, vou fazer uma busca. Qual que é a minha constraint, ou seja, a minha restrição? O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou fazer uma busca levando em consideração apenas as despesas. Então, o tipo aqui vai ser igual um texto arbitrário, que eu vou colocar como despesa, para eu filtrar. Beleza. Na sequência, eu quero agrupar esses dados, ou seja, todas as despesas que eu tenho lá no meu banco, eu quero agrupar eles por data. De forma exata, então eu vou agrupar por data. Então eu vou colocar todas as despesas ali associadas a cada data. E na sequência eu quero criar uma nova agregação, ou seja, como eu estou colocando por data, então vamos supor que eu tenha duas compras lá, né, duas transações no dia 10. Então eu estou, né, agrupando essas duas compras no dia 10, por exemplo. E o que eu quero fazer, né, com esses valores? Eu quero fazer uma agregação, ou seja, eu quero somar o valor. Então, beleza. Eu quebrei todas as minhas transações por data, colocando lá no dia 10 eu tenho duas transações. Então, eu vou pegar e somar o valor dessas transações em cada dia agrupado. É isso que eu estou fazendo aqui. Na sequência, eu vou ordenar, porque lembra que eu quero exibir de forma decrescente, ou seja, os dias que eu tive os maiores gastos, digamos assim. Então, vou colocar aqui como sorted. Vou colocar pela soma do valor. Esse valor aqui vai ser vai ser descendente? Sim. Ou seja, do maior para o menor. Vou dar aqui um close. Então, só para recapitular. Fiz a consulta, busquei todas aquelas que são despesas. Na sequência, agrupei esse conjunto de dados por data. Então, coloquei na data todas as despesas que eu tive em cada uma das datas. Tudo bem? Na sequência, o que eu fiz? Para fazer esse agrupamento, eu decidi somar cada um dos valores que eu tenho relacionado a cada uma dessas transações. Então, é isso que eu fiz nessa agregação aqui. Então, ó, o valor que eu para fazer o cálculo, eu usei o valor, que é o valor de cada transação, e eu fiz a soma de cada dia. Depois, eu ordenei utilizando sort by pela soma desse valor. Beleza. Então, é assim que estão as minhas fontes de dados. Isso aqui é só a fonte de dados. Agora, para eu começar a plotar no gráfico, eu tenho que colocar o valor. Então, esse valor vai ser o dado atual. Então, vou colocar aqui a soma do valor. E aqui eu coloco current point, data transação. Formatada como. Aqui eu só quero colocar. Vamos colocar só apenas o dia e o mês para ficar mais fácil, né? Vou vir aqui em Custom. Posso apagar toda essa parte aqui. Vou colocar apenas o dia e o mês. Close. E pronto. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu
ajustei os dados. Então, fui lá, busquei todas as despesas, agrupei por data, as despesas por data, né, somei o valor de cada data, né, junto lá naquela agregação que eu mostrei para vocês, e ordenei isso daí pelo valor. Ordenei todos esses dados pelo valor, né, pela soma do valor de cada dia. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar esses dados no gráfico. Então, cada ponto aqui é uma transação. Então, eu pego, por exemplo, do dia, digamos assim, 8/10, eu vou pegar a soma do valor e vou colocar na label, ou seja, o rótulo que vai aparecer aqui embaixo, a data formatada lá como mês e ano, como nós vimos agora há pouco. Como dia e mês, como nós fizemos agora há pouco na formatação. Então vamos ver se vai funcionar agora. Olha lá, ó, beleza, deu certo. Por que deu certo? Ah, por que apareceu só uma barra? Pessoal, apareceu uma barra apenas porque nós colocamos todas as nossas transações no mesmo dia. Então aqui nós temos aqui 2.100 reais de certa forma. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui só o valor, só para ficar mais claro. Deixa eu colocar aqui para o dia 10. Olha lá, repara que agora eu tenho um gasto de R$2.000 de despesa no dia 10 e aqui de combustível eu tenho aqui R$100. Bem, vamos adicionar mais uma só para fazer povoar, né, os nossos dados. Eu vou colocar aqui também como o lanche, ele vai voltar aqui agora, né, já foi pago, ele foi aqui no dia 15, por exemplo. Alimentação é uma despesa, o valor aqui, vamos supor que é R$650. Então, ó, repare ó, que o lanche agora ó, é um valor maior que no dia 10. Então, ele pegou e colocou aqui como uma segunda maior despesa e gasto por dia. Então, eu vou colocar aqui mais um no dia 15 para vocês verem que ele vai agregar, ou seja, ele vai somar os valores do dia e vai colocar aqui junto com esses 150. Então, vamos lá. Vou colocar aqui como manutenção. Mas na pendente vai ser também no dia 15, veículo, despesa 2.000. Vou colocar aqui 200. Adicionar. Olha o que aconteceu no nosso gráfico aqui. Repare que ele tinha 150, mas como eu tive uma outra despesa também no dia 15, de R$200, ele foi para 350. Então é isso que ele está fazendo. Agora, o gráfico de pizza ele é relativamente mais simples da gente fazer. Então vamos continuar agora para o segundo gráfico das maiores despesas. Aqui eu copiei e colei, né, mas só para deixar mais claro aqui possível, aqui vai ser despesas por categorias. Então vamos editar o nosso projeto. Então aqui vai ser despesas por categoria. Só corrigindo aí o nosso layout. Na sequência, eu vou clicar aqui no gráfico. Repare que a gente já configurou ele lá no início, como gráfico de pizza, de torta, o que vocês quiserem chamar. O tipo de dados vai ser transação. E agora a gente vai configurar. Vai ser bem semelhante ao que a gente já fez anteriormente. A fonte de dados, eu vou fazer uma busca. Aonde que eu vou fazer essa busca? Lá na minha tabela transação. Filtrando, adicionando uma restrição, onde eu quero filtrar pelo tipo de transação, que é uma despesa. Então, eu vou colocar um texto arbitrário e vou escrever despesa. Bem? Então, aqui a gente já faz essa primeira filtragem. Então, só vai me trazer despesas. Na sequência, a gente vai agrupar esses dados de uma forma um pouquinho diferente do que a gente fez anteriormente. A gente agrupou por data, agora a gente quer agrupar por categorias. Então a ideia basicamente é o quê? Cada despesa tem uma categoria e eu quero simplesmente pegar a categoria moradia, aluguel, moradia, alimentação, veículo, e eu quero ver quantas despesas estão nessas categorias. Então eu vou estar lá, por exemplo, moradia, aí eu vou ver quantas transações estão ali e eu vou contar quantas estão agrupadas por cada uma delas. Então, ó, vou colocar um novo agrupamento por categoria. Então, já apareceu aqui. E a minha agregação vai ser o quê? Contar. Então, qual que é a ideia? Peguei todas as transações. O que é categoria? Ah, são essas daqui. Quantas são? 3. Então, eu tenho 3 na categoria moradia. Tenho 2 na categoria alimentação. Então, essa seria a ideia. Então, fecho aqui. E na sequência, nós vamos vir e colocar os valores no gráfico. Então, aqui, esses valores. Eu vou pegar current points, counting,
Ou seja, para cada uma dessas categorias que eu agrupei, eu vou pegar a contagem e vou colocar o label como sendo a própria categoria. Então, basicamente, eu tenho a ocorrência, a contagem de ocorrência de cada transação e como rótulo, né, para cada categoria que eu tenho ali classificado, né, que eu tenho a transação enquadrada. Tudo bem? Então, a ideia aqui é essa, basicamente. Eu vou definir os dados, onde eu vou lá, busco as despesas, agrupo por categoria. Então, vamos lá, moradia. Eu tenho essas 3 transações. Alimentação, eu tenho essas outras 2. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou agrupando por categoria. Depois, para cada agrupamento que eu tiver ali, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os valores de contagem e associando a cada uma das categorias. Então, isso daqui, esses 2 campos, eu preciso ajustar eles para exibir aqui no gráfico. Então, é a contagem para cada categoria. Tudo bem? Eu sei que pode ficar um pouquinho confuso, principalmente para quem nunca trabalhou manipulando dados em um banco de dados ali, seja de forma tradicional ou sem código, né? Por isso que eu falei que é importante estudar um pouco essas características, mas espero que tenha dado para vocês entenderem mais ou menos a ideia. Então agora a gente vai testar. Só vou atualizar aqui. Aí, ó, beleza. Então o nosso gráfico de pizza está desenhado. Então, ó, só para a gente ver aqui a questão das despesas. Essa aqui em laranja nós temos veículo, então está me dizendo que tem 2 despesas nessa categoria. Então vamos lá, ó, vamos ver se está certo. Então eu tenho combustível, veículo, manutenção, veículo. Ok. Depois ele me diz que tem uma despesa em alimentação. Seria aqui, por exemplo, o lanche, tá ok. E ele me diz que tem uma despesa no aluguel, que é moradia. Então perfeito, ó, está funcionando aí perfeitamente os nossos gráficos.